Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. A Comissão de Política Urbana promoveu audiência pública na última quarta-feira para discutir o projeto do Executivo que prevê a criação do Parque Municipal do Bexiga. A primeira audiência pública sobre o projeto de lei 222 de 2024, de autoria do Executivo, começou com a apresentação de um projeto do movimento do Parque do Rio Bexiga para a construção da área com um sistema de infraestrutura verde. O Parque do Rio Bexiga, ele vem sendo pensado com a devolução de um pequeno trecho do Rio Bexiga para a paisagem, ou seja, o destamponamento, o desenterramento desse rio. E para isso a nossa equipe ela estudou a viabilidade técnica de reabertura do rio a partir de um sistema de infraestrutura verde que se resume em você devolver para aquele território o sistema verde em contato com o sistema azul, ou seja, as águas de chuva e as águas do rio. Esse parque ele tem algo de inovador. Esse projeto que foi colocado aqui na audiência e que está sendo pleiteado e discutido é um projeto que visa a recuperação dos rios. Então é um projeto altamente que faz o debate da mitigação dos efeitos dos gases de estufas, que faz a adaptação climática da cidade de São Paulo. É um projeto pioneiro nesse sentido de recuperação dos rios, mas também é um projeto que inclui a questão da educação ambiental, da educação no geral, da cultura. O PL já foi aprovado em primeiro turno por unanimidade no dia 21 de maio. Moradores e líderes de entidades ligadas ao bairro e à cultura também contribuíram com o debate. O parque vai ser benéfico, super benéfico para o pessoal, sustentabilidade, isso vai gerar uma coisa boa para a gente. Mas a gente pergunta, e a gentrificação? E o pessoal de baixa renda vai conseguir permanecer? Ou a especulação imobiliária vai partir para cima e vai acabar tirando o pessoal de menor baixa renda no local? É que o parque não retire as pessoas pobres, negras do entorno. Essa é a primeira coisa, que tem que ter uma política pública para isso. Segunda coisa, criação de uma comissão para a implantação do parque e um conselho gestor pós-implantado do parque. E depois a gente defende o projeto que o pessoal da oficina, Massafume, arquitetos fizeram, mas com alguns ajustes que precisam ser feitos, como quadra de skate, local para crianças de 6 anos, até 6 anos brincarem. E esses são alguns ajustes, mas a gente defende que tenha que ser chamada uma reunião com a comunidade para que esses ajustes sejam feitos. Outra sugestão apresentada pelos participantes e alguns vereadores foi dar o nome de José Celso Martinez Correia ao parque, já que ele foi um dos idealizadores do local e lutou por anos para que o projeto fosse viabilizado. O dramaturgo morreu em julho do ano passado, aos 86 anos. É mais do que justo que seja Parque José Celso Martinez Correia. Ele merece. É uma alegria imensa. Eu acho que ele, nessa hora, onde ele estiver, ele está com essa alegria desse parque que ele tanto desejou em vida. Então, por isso é importante que o parque, que a execução desse parque, que o projeto desse parque também seja um parque pensado democraticamente, pensado comunitariamente, porque isso também fazia parte do sonho do Zé Celso. Olá, Amália, como sempre, fundamental a sua companhia aqui no programa. Privilégio, Carol, participar com você, com os nossos telespectadores. Amália, a gente acompanhou a audiência pública, né? Do Parque do Bexiga, da criação do Parque Municipal do Bexiga, um sonho de toda a população, né? Por isso é tão importante a participação dos munícipes nas audiências públicas. Haverá uma outra na próxima terça-feira e sem dúvida, dentro do regimento interno da Câmara Municipal de São Paulo, existem essas audiências públicas nesses projetos. É um projeto importante porque mexe com o plano diretor estratégico da cidade de São Paulo. Este projeto ele vai para o mapa do plano, né, diretor estratégico, porque se trata de uma área grande, de uma área localizada aqui na região do Bexiga, no bairro da Bela Vista, onde será construído um parque. A partir desse momento, houve a votação em primeira, votação necessária, com mais de 2/3 dos vereadores, por se tratar de um projeto ligado ao plano diretor estratégico, mas houve uma aprovação tranquila em relação a isso, nenhum problema.
foi aprovado em primeiro e agora tem que se fazer as audiências públicas, porque o regimento interno manda que isso ocorra até a preparação para o projeto ser votado em segunda e definitiva votação. Em relação ao Parque do Bexiga, Carol disse bem, um sonho, principalmente de José Celso Martinez, grande ator, dramaturgo, em relação ao Parque do Bexiga. Por quê? Porque realmente o Teatro Oficina ficava ali do lado. E o sonho dele era exatamente esse, em volta do Teatro Oficina, fazer um parque. Só que não era possível. Por quê? Porque esse terreno pertence ao grupo Silvio Santos. E ali houve já a previsão de se fazer shopping center, conjunto de prédios, mas o Zé Celso sempre brigando, e se conseguiu finalmente um acordo intermediado pelo Ministério Público. Havia em princípio, a prefeitura, ela julgava gastar um investimento aí de 51 milhões. O Grupo Silvio Santos queria 81 milhões para vender efetivamente o terreno. Houve um acordo, se chegou a um valor em torno de 65 milhões. Então, essa parte que é fundamental para que ocorra efetivamente o parque. Senão ia ter briga na justiça, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Vai ser passado, vai ser feita a transferência e aí sim o parque será construído. Agora, para isso, precisa, claro, passar em segunda votação, vai a sanção da prefeitura e aí fica tudo pronto para realmente ter um parque tão importante na cidade de São Paulo. Eu repito, próximo aqui à Rua Jaceguai, próximo à Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, e há uma perspectiva da prefeitura, Carol, e é importante a gente dizer isso, porque a cidade de São Paulo, o centro da cidade de São Paulo, e aqui estamos muito pertinho do centro, é o bairro da Bela Vista, mas está muito pertinho, revitalização do centro da cidade, permitir que as pessoas tenham mais acesso aos parques, áreas de lazer e também revitalização. Então isso também faz parte, né, de todo esse projeto que vai contemplar o Parque do Bexiga, que agora deve ser, com as audiências públicas já feitas, deve ser votado em segunda e deve passar para que a gente possa ter, né, o parque finalmente aí à disposição. Sim. Vamos falar agora de sessão plenária, porque na sessão plenária da terça-feira foram abordados temas como transporte, segurança alimentar e concursos públicos. As contratações na rede de educação foram questionadas pela vereadora Luana Alves, do PSOL. Hoje tem um índice de contratados na rede que é bem alto. Os contratados são pessoas que não passaram pelo concurso, mas que estão trabalhando na rede num vínculo precário, num vínculo instável de trabalho, que é um contrato que pode acabar, acabar a qualquer momento. Os concursados que chegaram desse último concurso não cobrem, nem de longe, as lacunas que tem na rede. Então o que a gente pede é que, primeiro, prorrogue os contratos, porque ainda tem necessidade tanto de professor quanto de ATE, e para que no próximo concurso público tenha pontuação diferenciada para o profissional contratado. Por quê? Porque tem que se reconhecer que a pessoa que está no chão de sala de aula há 1 ano, 2 anos, às vezes 3, é um profissional que já estabeleceu vínculo, é um profissional que já começou a ter uma prática, uma expertise ali no chão da escola, e eu acho que tem que ser considerado um a mais dentro do concurso para que esse profissional consiga entrar como efetivo na Secretaria Municipal de Educação. A gente acha que essa é uma saída importante que o prefeito deveria adotar. O bilhete único completou no mês de maio 20 anos da implantação. O vereador Manuel Del Rio, do PT, aproveitou a data para sugerir o sistema de catraca livre no transporte público. O momento atual exige um novo passo, um novo avanço nos transportes coletivos. E esse avanço era constituir um fundo municipal que financiava os transportes públicos sem catraca, onde toda a população, e especialmente os trabalhadores, poderiam se deslocar durante 24 horas, né, na cidade, sem ter que passar por uma catraca, pagar ali na catraca ou passar o cartão na catraca. E nós sabemos que isso é possível, já tem mais de 100 cidades que estão com o ônibus sem catraca, então nós estamos propondo que a gente dê esse passo à frente. O programa Rede Cozinha Escola foi destacado pela vereadora Sandra Santana, do MDB, como fonte de trabalho e atendimento à população como um todo. Está dando muito certo, né? Está nas áreas mais vulneráveis da cidade, atinge aí milhares de pessoas por dia.
cada uma das cozinhas tem a obrigação de entregar no mínimo 400 refeições. Mas a gente tem dados de cozinhas que já atingiram cerca de 650, 700 refeições por dia. É segurança alimentar, é geração de renda, é geração de emprego, ainda fomenta o mercado local. É muito importante. Então, é algo que a gente tem que estar aí falando, divulgando, tem que chegar informação na casa das pessoas e para que todos saibam. Qualquer um pode ir comer na Rede Cozinha Escola, qualquer pessoa. Não é só o morador em situação de rua, a pessoa mais vulnerável. Eu, de vez em quando, confesso que dou uma paradinha lá porque a comida é muito boa. Ainda na área de segurança alimentar, a cidade tem oferecido possibilidades importantes. O vereador André Santos, do Republicanos, chamou a atenção para a iniciativa. Aumentou muito o número de pessoas necessitando de cesta básica, necessitando de marmitex, de doações de alimentos. E nós criamos aqui na Câmara Municipal esse programa de segurança alimentar que fez com que vários programas pudessem ocorrer aqui na cidade, que assim, uma vez esses programas acontecendo, trouxe a segurança de não ter mais falta de alimento aqui na nossa cidade. 7 milhões de quilos de alimentos já foram distribuídos aqui na cidade de São Paulo para matar a fome das pessoas. Nós não queremos que a pessoa fique dependendo de cesta básica o tempo todo. Por isso, além da questão do incentivo para que essa pessoa tenha assistência, também estamos estimulando aqui na nossa cidade a geração de renda, a geração de emprego, para que a pessoa possa, com o seu próprio dinheiro, ir lá no supermercado, fazer sua compra, porque eu sei que esse é o grande desejo da maioria das pessoas da nossa população. Málio, sessão plenária com assuntos muito importantes para a cidade, principalmente essa questão, né, do combate à fome na capital. Você que está nos assistindo, presta atenção numa coisa que é fundamental. Eu sempre digo aqui, junto com a Carol, para que as pessoas que nos assistem têm que participar mais do processo legislativo da sua cidade. Veja quantos assuntos discutidos numa sessão plenária. Encaminhamentos são feitos, discussões são feitas, até a aprovação efetiva dos projetos de lei que tratam de determinados assuntos. Nós tivemos aí possibilidade das pessoas que já trabalham em escola poderem, de uma certa forma, realizarem concurso para se tornar funcionários efetivos. Isso na área de educação. Tivemos a questão da alimentação que a Carol falou, que é um problema na cidade de São Paulo e que a Câmara Municipal de São Paulo tem colaborado demais com a Prefeitura para que novos programas sejam realizados para que essas pessoas possam ter o mínimo possível para se alimentar. Você tem o que foi tratado pelo vereador Manuel Del Rio, a questão da tarifa zero. Quando ele fala catraca livre, ele se refere à tarifa zero. Já existe a implantação aos domingos, a gente sabe que não se paga passagem aos domingos. Mas quando a gente discutiu e muito aqui no Câmara em Ação a questão da tarifa zero, a possibilidade é para que isso chegue para todos. Com um detalhe importante que ficou definido e que nós comentamos aqui, de que as pessoas que participam, por exemplo, do CAD único, pessoas que não têm dinheiro para pagar a passagem, essas pessoas sejam privilegiadas numa eventual catraca livre ou tarifa zero para todos os dias da semana. Então veja quanta coisa é discutida aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Por isso que a gente sempre reforça, participe do processo legislativo da sua cidade, porque todos esses assuntos interessam. Pode mudar a vida das pessoas, alguém que você conheça, que você sabe que de repente está passando por necessidade, né? Muitas vezes faltando o que comer, você pode ir lá e falar, não, tem esse programa assim, assim, vai na Câmara, peça informações. Então tudo isso, Carol, é fundamental para a gente passar para as pessoas que estão nos assistindo, porque nas sessões plenárias existem muitas coisas importantíssimas sendo discutidas. E é o que a gente está sempre acompanhando aqui. Então, para nós, sempre a gente está trazendo esses assuntos para levar até vocês, para vocês verem que os vereadores, na verdade, 55 vereadores da cidade de São Paulo, estão fazendo o possível para melhorar a sua vida. A sua vida. Então, isso é importante dizer sempre. Olha, a gente vai continuar falando aqui sobre os assuntos discutidos essa semana aqui na Câmara, mas antes a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere quem é o novo relator da CPI que investiga a concessionária Enel. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias
da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Na primeira reunião extraordinária da CPI da Enel da Câmara de São Paulo, realizada na última terça-feira, os vereadores escolheram um novo relator dos trabalhos. O vereador Tami Miranda, do PSD, foi eleito novo relator da CPI da Enel, que investiga a atuação da concessionária de energia responsável pelo fornecimento de energia elétrica na capital paulista. Tami Miranda será relator no lugar de Jorge Wilson Filho, que não exerce mais o mandato de vereador. A gente viveu muito esse momento, a gente buscou a melhoria para nossa gente, isso era o principal, e com certeza essa relatoria a gente vai fazer ouvindo a todos que participaram da CPI, mas como a gente viveu intensamente, vai ser algo fácil da gente fazer. A CPI da Enel se encaminha para o encerramento e a previsão é que o relatório final seja votado na próxima quarta-feira, dia 5 de junho. Mário, como o Daniel Monteiro disse, a CPI está se encaminhando para o fim já, né? Provavelmente teremos a aprovação do relatório já na semana que vem. É muito importante, né, prestar muita atenção nesse relatório final, porque a gente viu aqui, né, tudo que a população passou em relação à concessionária Enel nos últimos meses. Sem dúvida. Só uma questão legislativa para que as pessoas possam entender. O vereador Jorge Wilson Filho era o relator. Ele deixou de exercer o mandato por uma razão. Ele é suplente. Ele é vereador suplente. E o que acontece? O vereador, no qual ele estava substituindo, voltou para a Câmara. Então, como ele já estava participando da CPI, precisa eleger um novo relator. E aí, o vereador Tami Miranda é o novo relator. Já, claro, numa fase, nós estamos caminhando para a fase final dessa CPI. Mas uma coisa que tem que ficar muito clara. Esta CPI, essa Comissão Parlamentar de Inquérito da Enel, ela representou a população da cidade de São Paulo, a todos nós que estamos aqui, eu, a Carol, todos aqueles que são consumidores da Enel, por uma razão muito simples. Fez valer os nossos direitos, ou seja, o pessoal chegou na Enel e disse o seguinte: olha, Enel, se você não começar a trabalhar direito, você pode inclusive ter a concessão, porque ela é uma concessionária de energia elétrica, né? Ela é uma concessionária. Você pode ter a sua concessão cassada. E aí eles estão começando a fazer investimentos. Chegaram, pelo menos na última reunião, a dizer uma coisa que todos nós esperávamos aqui. Vamos contratar mais gente. Por quê? Porque cortaram funcionários e cortaram fechando agências. Por que tudo aquilo aconteceu? É claro que houve chuva, talvez inesperada, tudo isso a gente entende. Mas é preciso ter um plano de contingência para poder fazer tudo aquilo que é necessário no caso, por exemplo, do que aconteceu naquelas enchentes que nós tivemos. Então, tudo isso aí foi importante, porque a CPI entrou e começou a chamar todo mundo para conversa. E aí nós começamos a descobrir, através dessa CPI, de que a Enel não estava prestando um serviço a contento. E aí o que tem que acontecer numa situação dessa? Agência reguladora. As agências reguladoras, para vocês terem uma ideia, elas foram instituídas no ano 2000. Por quê? Porque começou a haver privatização dos serviços públicos. A partir do momento que você privatiza qualquer serviço público, tem que ter uma agência reguladora para quê? Para nos representar, para fiscalizar. Fala assim, ô Enel, peraí, por que você fechou essa agência aqui? E competia em nível estadual a Arcesp, que inclusive esteve na CPI prestando esclarecimentos. E claro, depois para a Agência Nacional de Energia Elétrica, não é? Que é a ANEEL. Então tudo isso forçou com que esses agentes, Carol, tomassem providência e também olhassem para o problema. Porque de fato foi um problema. Teve gente que perdeu, teve prejuízo gigantesco, né, por falta de energia elétrica, por mais de uma semana. Comércio que perdeu dinheiro, mas perdeu mesmo, porque estragou. Por exemplo, tinha um açougue perto da minha casa que o açougueiro não sabia mais o que fazer da vida. Perdeu e perdeu muito. Então, tudo isso é preciso acontecer. Vamos aguardar agora. A CPI deve encaminhar um relatório final. Como eu sempre digo, o relatório final vai para o Ministério Público e aí nós vamos ver quais serão as consequências. Porque tudo está sendo apurado e compete agora ao vereador Tami Miranda fechar esse relatório final.
como relator da CPI. E nós vamos estar acompanhando, né? Com certeza. Políticas municipais sobre HIV/AIDS foram debatidas na reunião da última segunda-feira de Frente Parlamentar que trata do tema na Câmara. A primeira reunião de 2024 da Frente Parlamentar de Controle de ISTs, HIV/AIDS e Tuberculose, presidida pelo vereador Celso Gianazzi, do PSOL, debateu as políticas públicas voltadas à conscientização, prevenção e tratamento de HIV/AIDS na capital paulista. É importante porque as pessoas que vêm para fazer esse debate, elas estão trazendo números, estão trazendo as políticas públicas que estão funcionando e as políticas públicas que não estão funcionando na cidade de São Paulo. E a gente, na abertura aqui, a gente quis deixar muito claro que isso se trata de uma política pública de Estado, não pode ser uma política pública de governo que muda há 4 anos. Representantes da Coordenadoria de ST/AIDS da Secretaria Municipal da Saúde, presentes, fizeram um breve resumo das principais ações do município e destacaram os avanços obtidos. Nos últimos anos, a gente tem uma queda das infecções, das novas infecções na cidade, nos últimos 6 anos, né, vereador? A gente tem avançado também na questão da prevenção, com a ampliação da profilaxia pré-exposição. A gente, só esse ano, em ações de rua, nós iniciamos 1.000 pessoas em PrEP, né? A gente é a cidade que mais oferta PrEP no Brasil, correspondendo a quase 1/3 das PrEPs iniciadas no país, né? Bem como também a gente tem ampliado a prevenção no sentido de abrir opções, né, inaugurar e abrir serviços para que as pessoas tenham acesso à profilaxia pré-exposição e pós-exposição fora dos horários dos serviços tradicionais. Eles também pontuaram possíveis melhorias e mostraram preocupação com a continuidade dos serviços e programas já implementados após a eleição municipal. Eu posso dizer que se tiver uma política de Estado, se for mantido tudo que está sendo feito, a gente vai controlar a epidemia de HIV. A gente está próximo disso. Isso é um cara que está falando que eu vivi os final dos anos 80, começo dos 90, trabalhando com AIDS. Se isso for mantido, certamente a gente vai conseguir. O representante da sociedade civil na reunião avaliou a discussão. A questão mais importante que a gente tira da discussão de hoje é tentar abrir espaço para uma discussão nova, né, de uma sedimentação do que tem construído nos últimos anos na coordenadoria. O município de São Paulo tem inúmeros avanços, né, tá numa situação única dentro do Brasil quando a gente fala sobre prevenção e tratamento de HIV/AIDS, mas existe sempre um risco de descontinuidade. Acho que um esforço que deve partir da frente é buscar, né, uma legalização, uma normatização de toda essa rede e sistema que a gente já tem hoje, para que se tenha, né, se possa até falar de talvez uma política municipal mesmo, sobre atenção e cuidado quando a gente falando de HIV/AIDS e infecções sexualmente transmissíveis. Por fim, o mediador do debate, representante do Movimento Paulistano de Luta contra a AIDS, Alisson Barreto, fez a leitura de uma carta de intenção a ser entregue a todos os pré-candidatos à prefeitura e ao legislativo, com demandas sobre políticas públicas na capital. Vim para a frente parlamentar falar sobre isso, ler as nossas reivindicações, tanto para os prefeitos como para os vereadores, é importante porque a gente vai ficar cobrando isso e a gente quer que isso seja mais efetivo dentro da cidade, que apesar dos avanços que tem, a gente acha que ainda precisa ter muito mais coisas a serem feitas na cidade em relação ao HIV/AIDS. Málio, essa ainda é uma questão, né, infelizmente, envolta em muitos preconceitos. Porque a AIDS está aí, né? Ela está entre nós. Só para vocês terem uma ideia, o SEAD, que é um órgão de pesquisa, divulgou números. Em 1995, morreram 7.739 pessoas no estado de São Paulo vítimas da AIDS. 5.850 homens, 1.889 mulheres. A última pesquisa do SEAD dá conta que agora, no finalzinho de 2023, nós tivemos uma queda de 77,7% nesses números. E por que isso aconteceu? Porque nós tivemos a evolução do tratamento através dos coquetéis. O PrEP, que foi citado na matéria, significa o quê? Um tratamento à base de comprimidos, que as pessoas tomam esses comprimidos e já se preparam para um possível contato numa relação sexual com o HIV. Essas pessoas que fazem uso do PrEP, elas são acompanhadas
e sempre estão fazendo testes de HIV, enfim. Então, existe um acompanhamento bastante estreito dessas pessoas. Só para vocês terem uma ideia, o Ministério da Saúde, em 2023, investiu 27 milhões de reais para a compra de 4 milhões de testes rápidos para detectar HIV e sífilis. Então, aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar no trabalho da frente parlamentar. Por que a frente parlamentar é importante? Porque ela está trazendo os agentes para a conversa e está dizendo o seguinte: nós estamos conseguindo, de uma certa forma, vencer. Mas a vitória não chegou ainda. Tem gente que ainda morre de AIDS. Então, nós não podemos parar com isso. Nós temos que continuar trabalhando. E isso a Câmara Municipal de São Paulo faz um trabalho maravilhoso. Por quê? Porque traz todos... Você viu quanta gente participando? Agentes específicos, agentes que tratam do problema, agentes que vivem o problema, como disse um dos entrevistados, que desde 1980, lá no finalzinho de 80, começo de 90, né, quando começou essa história de AIDS, e uma coisa que a gente fosse falar aqui, ficaria um programa todo, preconceito. As pessoas não cumprimentavam com medo de pegar AIDS. Não tem nada a ver. É uma questão de secreção, é uma outra história. Mas as pessoas ficavam com medo e o preconceito era violento, violento. Então, claro que a frente parlamentar, ela tem que caminhar, ela está começando, né? Ela tem que trazer mais agentes para a conversa para a gente continuar combatendo e se prevenindo, que é fundamental. A prevenção, nesse caso, eu acho que é a nossa maior arma ainda hoje. Málio, infelizmente, Câmara em Ação está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua companhia aqui no programa. Eu que agradeço, você sabe. Um privilégio participar, sempre eu repito isso. E levar para os nossos telespectadores tudo aquilo que acontece aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Acompanhe o Poder Legislativo da sua cidade. Qualquer que seja a cidade que você mora e que esteja nos assistindo. Porque isso é cidadania. Obrigada. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.